Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo ótimo, porque comigo está. Eu me chamo Yara, muito prazer, e eu trago vídeos todos os dias aqui no canal, então eu espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo. E antes de tudo, queria muito agradecer pela sua presença aqui no vídeo, muito obrigada pela sua companhia. E a gente vai fazer, hoje eu estava pensando que tipo de conteúdo eu queria fazer. E aí eu pensei, bem, eu não sei, eu sou péssima com datas. Eu não sei se a gente está terminando, eu não sei se a gente já está na metade, porque eu sei que já iniciou o tempo, né, de festa junina. Então a gente vai fazer o quê? Relatos relativos à festa junina. Você tá empolgado? Porque eu tô empolgada. Cara, eu tô muito empolgada. E aí, o nosso primeiro relato se chama O Arraiá Maldito. Ai, tá muito bom. Só o tema é muito empolgante. Então bora lá. Isso aconteceu comigo lá por volta, sabe, de 2019. E o meu nome é Antônio. Mas até hoje parece assim que eu tô preso lá de algum jeito, sabem? Vocês entendem o que eu quero falar. O negócio já é do balacobaco. Era pra ser assim, só mais uma viagem com os meus amigos. E a gente tava rodando o interior, gravando festas juninas para um documentário independente. Assim, já idoso, que a gente encontrou na estrada, nos disse algo interessante. Se quiserem, assim, algo único, visitem a vila de São Benedito. Fica escondida atrás de um morro e eles fazem o melhor arraiá da região. Mas vá só assim no dia 23, sabe? Nós chegamos lá à noite e o lugar assim parecia ter saído de um filme antigo. Casas de taipo, roupas penduradas, fogueira gigantesca e, sobretudo, acesa. E todos sorrindo. Mas tinha algo errado, sabe? Algo fora do lugar que deixava aquele ar meio tenso, sabe? E tinha mesmo. Os rostos, eles estavam forçados demais, sabe? Fixos e, bem, como se eles estivessem sorrindo por pura obrigação. Com o desenrolar, né, da festa, a gente acabou aceitando comida e dançando a quadrilha, porque apesar de tudo, estava muito, mas muito empolgante e divertido. E até que assim anunciaram a última dança. Mas, bem, prestem atenção. Falaram da seguinte forma: a dança agora é dos visitantes. Só que quando começou, as pessoas começaram assim a nos cercar, sabe? E formaram um círculo. Os rostos que antes estavam com aquele semblante sorridente e meio forçado, começaram a gritar rapidamente e demais, sabe? Muito rápido, muito alto e ao mesmo tempo dava aquela impressão de bonecos, sabe? Era algo surreal e muito assustador. Começou assim um som também de sanfona, só que é muito interessante falar sobre isso porque não tínhamos visto sanfona alguma. Então da onde estava vindo aquele som, sabe? E do nada, um dos meus amigos desapareceu. E eu volto a ressaltar, foi do nada que ele desapareceu daquela roda. E depois outro, e quando eu percebi que eu estava sendo o único ali agora, eu saí correndo em desespero. Porque afinal de contas, aonde estavam os meus amigos? Quando eu voltei lá no outro ano, sabe? Porque eu saí correndo, consegui sair. Mas quando eu voltei lá no outro ano, a vila não existia. Sim, ela não existia. E eu voltei assim ano após ano, tá? Porque eu queria saber o que tinha acontecido. Era uma coisa de louco, vocês entendem? E quando eu visitei o museu local, eu vi fotos antigas que tinham sido tiradas ali.
Só que em uma daquelas paredes, naquele museu, eu vi rostos assim, muito semelhantes e que logo me chamaram a atenção. Eram os rostos dos meus amigos. Eles estavam todos sorrindo e congelados em uma quadrilha de 1932. Cara, que legal. Com todo respeito, né? Que loucura. Vocês já pensaram que as pessoas podem sumir e, tipo, às vezes não é que elas foram sequestradas ou deram chá de sumiço, mas às vezes pode acontecer algo assim, por exemplo, simplesmente a pessoa ficou congelada no tempo. É surreal, né? Porque, tipo, como assim? Sabe? Vocês entendem o que eu quero falar? Como assim tudo isso aconteceu? Porque é muito louco, eu fico assim pensando muito louco quanto isso tudo é. Porque eu fico imaginando a cabeça da pessoa que viveu isso e conseguiu se salvar, mas os amigos não se salvaram. E o quão absurdo isso é, né? Mas real ao mesmo tempo. É tipo... Agora eu não vou lembrar o nome, mas também tem como se fosse uma dimensão que às vezes a pessoa simplesmente, por um acaso, sabe? Acaba, sei lá, indo, sabe? Já vi relatos, né? Histórias de que pessoas já foram por base de, assim, atravessar espelho. Às vezes simplesmente viajando, entrou numa curva errada e foi parar por lá. Então é muito louco, vocês não acham? Eu acho surreal isso e, bem, eu fico um pouco triste, né? Porque os amigos do Antônio, se eu não me engano, este é o nome do nosso amigo, ele ficaram congelados no tempo. Mas o que mais me pega, juro, o que mais me pega é a questão, não é nem a questão dos amigos ter ficado congelado no tempo, mas por que aquelas pessoas que estavam, gente, eu sei que congelado no tempo já é tipo uau, mas tipo, por que aquelas pessoas estavam daquela forma, sabe? Sorrindo e, bem, pensando agora, eu acredito que elas devem ter ficado sorrindo. Caraca, veio toda a resposta aqui na minha mente. Creio eu que aquelas pessoas que estavam lá no arraiá, que estavam sorrindo forçadamente, são pessoas que acabaram ficando presas e, bem, aquilo fica acontecendo e outras pessoas são, bem, vítimas, né? Como foi o caso dos amigos dele. Por que eu acho isso? Porque ele disse que nas fotos os amigos estavam sorrindo da mesma forma, como se fossem bonecos. Assim, então eu creio que realmente... Nossa, quão assustador isso deve ser. Mas eu creio que realmente seja isso. Meio que um loop infinito, sabe? Ai, muito triste. Real, muito, muito triste. Eles simplesmente queriam fazer, tipo, curtir os arraiá e fazer um documentário, gente. Por que aconteceu isso com eles? Por quê? O nome da nossa segunda quip é A Fogueira que Nunca Apaga. Isso me fez lembrar de uma história da minha avó. Antes eu vou contar aqui pra vocês. Eu não lembro bem da história, tá? Mas às vezes, se eu não me engano, elas ficavam andando, né? Interior, bem interior. Não interior igual aqui, é interior mesmo, mata, amigo. Que você só anda junto com as outras pessoas. E aí, saíram, né? E em grupo. E acabou que um foguinho ficava seguindo a minha tia por onde quer que ela fosse. E eu não sei o final do enredo, porque eu não lembro se ela me contou, mas me lembrei disso. Eu acho que eu já vi histórias relativas a esse foguinho, mas eu acho que eu nunca ouvi sobre ele seguir uma pessoa, sabe? Mas é muito interessante, bora lá. Agora a gente vai pro relato. A fogueira da minha cidade em Tananã, não vou falar o nome, ok? Nunca se apaga sozinha. Ela é acesa assim, todo dia 24 de junho e fica ali queimando, sabe? Dizem que se apagar, a alma do povoado será levada com ele. Gente, pesado, não é? Eu reli isso aqui porque assim, eu não vou deixar no vídeo, mas eu reli essa parte umas 3 vezes. Porque eu tava tentando entender se o relato a pessoa tinha colocado errado, se ela tinha colocado povoado
mesmo que seria geral ou era a pessoa que apagou. Mas eu creio que seja geral, gente. Tipo assim, um faz uma coisa errada, geral se lasca. Nossa, muito forte. O meu avô conta que em 1944 ela quase apagou por causa de uma chuva. E naquela noite o rio devolveu 3 corpos desaparecidos há décadas, todos carbonizados. Ano passado, meu primo Matheus quis brincar de atear fogo antes do dia certo. Fez isso no dia 15. Na madrugada, ele acordou gritando que tinha alguém andando no teto. Ai, gente, que pesado! Ai, esse aqui é muito pesado, achei. No outro dia, encontramos cinzas no colchão dele, mas sem nenhum sinal de fogo na casa, sabe? Quando chegou o dia da festa, ninguém mais viu Matheus. Só que a fogueira acendeu, assim, sozinha. E no meio das chamas, alguém jurou ver um rosto queimado sorrindo. Gente, que pesado. Ai, eu achei muito pesado cada detalhe. Porque assim, gente, se ela apagar, o povoado todo, sabe, é levado. Pelo que eu entendi, é queimado. Porque vocês viram, né, que tipo, as pessoas, elas apareciam queimadas e o Matheus, coitado, foi queimado. E ela quase apagou por causa da chuva e apareceu corpos carbonizados. Gente. Oi, tive que regravar tudo porque... Ai, infelizmente, eu tava olhando aqui se estava ativo. Infelizmente deu errado a gravação e aí o áudio não saiu e eu tô tendo que fazer tudo de novo e eu não vou negar, não tá sendo tão legal porque não foi muito legal o vídeo anterior, eu achei bem pesado e claro, é um conteúdo pesado que eu produzo, né? Mas eu, sei lá, mexeu comigo, sabe? Então valorize o meu esforço, por favor. E aí eu queria dizer o seguinte, que eu não acho que seja só um simples, sabe? Só um simples fogo não se apaga. Acredito eu que seja mais assim um fogo do inferno ou alguma coisa assim, gente, porque faz muito sentido. E até mais tem essa questão também de que tinha um ser assim com fisionomias humanas em cima, andando no teto, né, do jovem. E isso aí foi assim, louco mesmo, porque não tem como associar uma coisa com a outra. Então eu acredito que assim, não é um simples fogo, tá? Não é. E tem alguma coisa com ele, tem, sei lá, uma entidade, um espírito, um demônio, o que for, gente. O que for, mas algo tem, não é um simples, tá? Não é um simples fogo. Mas enfim, bora lá pro próximo, né? E o nome dele é o Balaio da Morte. Inclusive, gente, eu não sei o que é balaio, tá? Então bora lá. Sabe aquelas brincadeiras de balaio junino, onde a criança pega um papel com uma prenda? Então, na minha cidade tem uma versão meio antiga disso. Só que ao invés de ser prenda, os papéis trazem avisos. E um deles é maldição. Eu acho que deve estar um pouquinho torto. Ai. Eu acho que assim tá melhor. Bora lá. E enfim. Em 2011 eu tirei um papelzinho que dizia: você verá o que não deve e será à meia-noite. Eu achei, bem, uma piada e ri de tudo aquilo. Mas naquela noite eu acordei suando frio. E em pé, ao lado da minha cama, havia uma mulher com o rosto costurado. Isso mesmo, um rosto costurado. E ela me disse o seguinte, sem mover os lábios: agora você também é um segredo. Eu sumi por 3 dias e a minha família me encontrou vagando, sabe, no meio do mato. Eu só conseguia repetir: não olhe para dentro do balaio. Gente, que pesado. Assim, eu queria muito entender
Porque a mulher, né, aí o ser diz que ele também agora é um segredo. Então, aconteceu alguma coisa, tipo, aconteceu alguma coisa nesse tempo que você estava desaparecido, ou tipo, você não lembra de nada, absolutamente nada, sabe? Isso é muito interessante. Fico bem vago, assim, por questões que faltou detalhes. Se você tivesse acrescentado mais, com certeza teria saciado a nossa curiosidade, mas é muito interessante. E, gente, eu não conhecia essa brincadeira, eu juro, a primeira vez que eu ouço falar, e eu... Que pesado, hein? E brincar essas brincadeirinhas de mau gosto, já dizia a vovó, não serve de nada. Bora pra próxima. E essa aqui, a noiva da roça. Eu esqueci de falar quem enviou, mas você quer que eu fale mesmo, amigo? Foi enviado por um Danilo M. Muito obrigada, Danilo, por você ter enviado. E cada um que envia aqui conteúdo para mim, muito, muito obrigada. A noiva da roça é o nome do próximo. Enviado por J.S. Você já pode ver que aí é pesado, né? Aquela pessoa só bota isso. É pesado, filho. É pesado porque eu já li agorinha. Tô tendo que ler de novo. Dizem que toda festa junina precisa de uma noiva. Mas na minha cidade, ninguém, eu repito, ninguém se voluntaria para ser a noiva. Em 1977, uma jovem chamada Rosa foi abandonada no altar. Desesperada e triste, ela se jogou dentro da fogueira, ainda vestida de noiva. Ela morreu na frente assim de todos, sabe? E desde então, em todo São João, alguém vê uma figura de branco entre a multidão. E melhor não, amigo. Ela nunca, eu repito, mostra o rosto. Em 2018, a minha irmã resolveu brincar, sabe, de noiva, durante as festas. Mas na hora da quadrilha, a roupa dela assim ficou completamente encharcada. E, bem, não havia chovido, ela não havia se molhado, foi assim do nada, absoluto nada. E ela dizia estar sentindo uma pessoa por trás dela. Depois da festa, ela desapareceu completamente e ninguém a achava. E só acharam ela assim 7 dias depois, sabe? Quando voltou, ela não era mais ela. Ela não falava mais, ela não comia, ela só ficava parada olhando para o espelho. Até que um mês depois ela falou algo sorrindo. Mas ela estava sorrindo de um jeito assim, totalmente macabro. E ela só disse uma única frase: eu me casei. A pergunta é, ela se casou com quem, amigo? Quem foi o noivo? Se for algo espiritual ruim, eu não quero saber. Assim, entender o quão tá pesado esse relato. É muito pesado. Mas, cara, por que ela fez isso, hein? Foi por vontade, assim, de ser noiva? Porque eu acho que toda menina tem vontade de ser noiva, né? Quando é em festa junina. Eu acho que eu já tive, eu não sei. Mas você já teve, amiga? Porque eu não sei se eu já tive. Mas, enfim, gente, que loucura. Agora a gente vai pro rádio de São João. E tá dizendo aqui também, né? Frequência proibida. Foi enviado por Fabrício Voz. E ele disse ex-radialista. Em 2003 eu trabalhava em uma rádio comunitária, sabe? Certa noite de plantão eu ouvi interferências em uma faixa morta, ou seja, inabitável. E o número da faixa era 104.106 AM. Era uma mulher gritando o hino de São João. Mais de trás de um choro sufocado. Eu acho que ela ficava chorando e cantando ao mesmo tempo, sabe? Sabe quando você força uma pessoa a fazer algo que ela não quer, sabe? Aí ela faz eu acho que seja isso, porque isso pra mim sim é assustador. E a voz continuava dizendo: eu sou a fogueira que consome a verdade. Depois disso, todo ano, entre 23 e 24 de julho, esta mesma frequência entra sozinha no ar. Sabe, sem ninguém colocar, inativa, né?
sem ninguém, sabe? Tudo sozinho. E totalmente sem programação. Pode vir, tipo, a qualquer momento e a qualquer hora. E todo ano alguém da cidade desaparece. A última frase que sempre ecoa na frequência antes de sumir é: essa foi mais uma alma iluminada pelo São João. Vocês entenderam o que eu quero dizer de quando eu disse que é muito pesado? Porque em todas, gente, em todas, pelo menos todas que eu lembre, né? Tem um desaparecimento, morte ou algo do tipo, sabe? Eu acho isso muito pesado. Me diz que tipo de conteúdo vocês querem que eu produza pra me trazer pra cá. Eu tô tentando mudar de assunto porque eu achei muito pesado. Eu agradeço muito por cada um que enviou. Foi uma coisa assim de última hora e ainda bem que tinha, até vocês viram que foi bem pouquinha, mas bem pesada. E eu tô sentindo novamente a mesma sensação que eu tava sentindo no primeiro vídeo, uma sensação assim meio choro preso, sabe? Uma sensação bem ruim. Eu não sei porquê eu tô me sentindo assim, mas infelizmente eu tô. Eu não queria estar sentindo, mas eu tô, porque tô tendo que regravar. Mas enfim, se fosse algo bem mais, né, então eu nem estaria aqui. Mas enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, porque eu gostei de estar aqui. Não gostei quanto tanto eu gosto, porque normalmente eu saio bem mais feliz de produzir aqui com vocês. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado, porque quem conhece essa frase no final sabe que eu vou dizer porque eu gostei de estar aqui, mas enfim. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque ajuda e incentiva a querida aqui. E é isso, até o próximo vídeo, porque, gente, esse vídeo foi assim, uma loucura.